Surgiu de um convite da parte da Marta e do Rui, da direção da Escola de Mulheres, que são duas pessoas com quem eu tenho uma afinidade grande. Eu comecei a fazer teatro praticamente pela mão do Rui Malheiros, no CITAC, em 1998. Ele estava na direção e recebeu-me como formando no curso de iniciação do CITAC, de 98, 99. E a Marta foi uma pessoa que eu conheci e que começou também a convidar-me para participar como ator nas leituras encenadas do ciclo da voz humana aqui da Escola de Mulheres. E pronto, eles foram também tomando contacto com o meu trabalho mais recente a nível de encenações que tenho feito desde 2018 e surgiu este convite. Foi muito bom. Foi coisa que eu nunca tinha feito, nem como ator, nem como encenador. Acho que era uma visita que já estava devida há algum tempo. Pronto, eu estou bastante contente com os caminhos que eu intuía que determinados aspectos da tragédia, pronto, os caminhos a que poderia levar e os caminhos que poderão levar também a chamemos-lhe, no meu entender, um tratamento adequado deste material textual, de forma a fazê-lo funcionar, apesar de estarmos 2500 anos depois. E consegues perceber que os textos são já bastante sofisticados ao nível do engenho literário e da forma como eles próprios projetam e apontam uma série de expedientes formais depois na maneira como a coisa é levada à cena. Pronto, a coisa que mais me interessava explorar, uma das coisas que me interessava, mas bastante fundamental, a questão da coralidade e a questão das sonoridades, da melopeia e da forma como o escrutínio de toda a dimensão sonora do texto sobre a dimensão sonora do texto nos leva só por si a efeitos onde os textos, as palavras, os significados ganham ressonâncias efetivas para quem presencia a coisa. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho tido no desenrolar dos ensaios e que eu creio e espero que depois esteja patente nos espetáculos para o público. Eu sou muito pragmático em relação aos textos. E eu diria. Ou seja, o texto é um material com o qual eu me sinto à vontade dentro da maneira como estou apetrechado para lidar com ele, que será limitada, mas que até agora me tem servido. A minha relação com o texto ela é muito prática. É ela também muito a perspectiva sobre como fazer funcionar um texto. Na minha perspectiva passa sempre muito por um cuidado, um tratamento quase musical, bastante específico, nunca dissociado do entendimento dos conteúdos.
Eu acho que a dramaturgia que está feita, ela de certa forma convoca uma série de personagens, protagonistas femininas, e é muito esse o foco da dramaturgia, da montagem textual que foi feita. Pronto, sem querer doutrinar ninguém, porque também não tenho nada com que o fazer, não tenho propriamente muita coisa a dizer sobre, não é? Por cima do que já está patente nos próprios textos. Aquilo que temos é a situação trágica vivida por estas personagens femininas. E o tema acaba por ser a tragédia em si, enquanto matéria cénica e especificamente para os atores. Não é? Eu, como sou ator, ou seja, os textos que são escolhidos, eles estão feitos, ou seja, são todos eles, acho que textos que eu gostaria de fazer e que eu gostaria de ver feitos. São textos que a tragédia obriga-nos, acho eu, a mergulhar um pouco em dimensões, não sei se mais profundas, mais intensas, mais rasgadas. Não, são todas as situações nas tragédias são situações limite, são que depois desembocam em estados de alma, absolutamente excessivos, o desespero e o lidar com a morte e com a perda, não é? É a tragédia. E é sobre tudo isso que eu quero meter aqui no espetáculo. Não creio que agora, em 2023, no século XXI, estes materiais e as zonas que eles possibilitam estejam obsoletas. Apesar do caminho do teatro e da dramaturgia contemporânea se afastarem um pouco também destes cânones que já estão tão, de certa forma, gastos. Mas a verdade é que eles, pronto, como se costuma dizer, eles por alguma razão terão sobrevivido estes 2500 anos. É uma felicidade muito grande. Resolvi fazer audições. A primeira semana de trabalho foi uma audição de 5 dias. Eu convoquei à volta de 16, 17 atores dentre as inscrições que houve. Comecei o meu trabalho de dramaturgia ainda antes desse processo, porque convoquei antes da audição uma boa parte dos inscritos para participar numas leituras prévias sobre os textos que eu ia utilizar. E as 5 semanas do workshop foram muito bonitas. Da forma como todos partilhámos um bocado o lado ingrato que tem esta questão da audição. Mas acho que com uma assunção da inevitabilidade do que isso implica da parte de todos, da minha e das pessoas que estavam a concorrer e que derivou numa generosidade muito grande e numa partilha de todas as nossas fragilidades, das minhas e das deles, e com uma tentativa minha também de respeitar muito e convenientemente a fragilidade desse lugar que é o ator quando vai a uma audição, e porque eu sei bem o que isso é e o que isso implica. E a generosidade é essa que depois continuou, depois de escolhido o elenco e ao longo do processo, em que os atores tiveram a capacidade de me permitir explorar, que se ofereceram
à indefinição e ao tempo que demorou até as coisas ficarem definidas e eu ter a capacidade de lhes explicar cada vez melhor o que era pretendido. E também sempre com um acompanhamento e um carinho muito grande por parte da direção e da produção da casa, que esteve sempre connosco. E eu estou muito contente. O ensaio de ontem, o corrido de ontem, correu muito bem. Eu também estou assim um bocado, ainda estou a recuperar. Como eu tento ressalvar na sinopse, e apesar da Luz, ou do Observador, ou das Notícias ao Minuto terem feito disso título e imagem da peça que fiz, da peça que lançaram para o público sobre este espetáculo, isto não é propriamente um espetáculo homenagem à Fernanda. Mas, e sendo a morte dela tão recente, e tendo eu uma ligação também tão, também tão íntima com o Rui e com a Marta, tão próxima, com uma consciência tão grande também do que é esta casa, do que é a história dela e do que ela representa. E sendo a Fernanda uma mulher de teatro, e uma mulher de teatro da palavra, e que foi quase sem pestanejar que surgiu o convite, me ocorrer logo que isto é a oportunidade certa e ideal, inequívoca para eu me atirar à tragédia grega. Essa, de facto, é a palavra certa, essa evocação está na escolha dos textos, não é? Que são as Bacantes, a Écuba, as Troianas, são textos que a Fernanda levou à cena, na íntegra ou montadas para fazer espetáculos, e depois introduzi a Antígona, que não foi, acho que a Fernanda era mais... tinha um gosto particular pelo Eurípides. Não sei se por isso nunca ter pegado na Antígona. Mas pronto, a Antígona era fundamental porque é a mulher que desafia o poder da cidade, o poder patriarcal. E pareceu-me imprescindível para se quer esboçar um discurso sobre o feminino ou no feminino, pareceu-me incontornável a figura da Antígona. Eu já levo 20 e tal anos disto, como profissional, como ator sobretudo, e acho que nesta altura eu já estou bastante confortável com todo o que é o lado desconfortável. Eu gosto muito de representar, de ser ator, e cada vez mais. E gosto muito de encenar. E encontro-me nos dois lugares. Encontro-me a mim próprio sempre nos dois lugares, nos dois processos. E uma das perspectivas, cada uma dessas perspectivas, desses lugares, alimenta o outro, faz o outro crescer. Eu, quando estou a trabalhar para um encenador, eu consigo vê-lo e observá-lo e observar o que é que... aprender. E quando estou a encenar e a dirigir, consigo ver de um lugar privilegiado assistir ao processo de evolução de um papel, de um trabalho por parte dos atores.
são duas coisas que se complementam, que são muito diferentes. Ah, e são dois lados desta arte onde eu vim parar, onde eu caí, e sobre a qual desenvolvi um carinho muito grande, que é acalentado por tanto um lado como pelo outro. Eu acho que a palavra mais honesta que eu posso dizer é pouco. Olho pouco. Mas eu olho pouco para muita coisa. Acho que é uma falha minha. Vou vendo as coisas, tenho uma relação com o teatro como espectador muito ingrata para mim. Sinto que deixei de conseguir ser espectador há muitos anos, quando comecei a fazer teatro. Muitas vezes tenho receio, às vezes, de devolver o que eu acho, o que recebo, de devolver o que recebo de um espetáculo, eventualmente a colegas meus ou a pessoas que também viram o espetáculo. Acho que o meu olhar é muito analítico e será sempre dentro de uma perspectiva muito condicionada por eu ter uma ideia sobre coisas que eu quero fazer. E isso é super injusto para todas as partes. E precisamente a dada altura, por me aperceber que era muito e desta subjetividade e especificidade da maneira como eu fruo dos espetáculos. Eu tinha até amigos meus que começavam a dizer: pois tu nunca gostas de nada. E até pessoas que eu não conhecia, que cheguei a ouvir de pessoas: pois já ouvi dizer que tu nunca gostas de nada. E eu, a dada altura, pensei mesmo: eu tenho de começar a fazer as minhas coisas, porque não posso estar sempre a projetar. Pronto, comecei a sentir, se calhar eu estou a projetar um bocado, se calhar, não diria uma frustração, mas a projetar coisas que eu acho que quero ver em cima do palco nos espetáculos dos outros. Se há coisas que eu quero ver em cima do palco, específicas, então vai, atira-te, dá o peito às balas também, mostra as tuas coisas para os outros exercerem a mesma dureza que tu às vezes exerces sobre os objetos que vês. Acho que o teatro, acho que é muito importante e, sobretudo, epá, correndo o risco de ser, deste pensamento de ser condescendente, ou seja o que for. Acho que é muito importante, sobretudo nas gerações mais novas, as pessoas, os criadores que estão a surgir, se interrogarem sobre porque é que estão a criar, se é uma vontade genuína, necessária, urgente, própria, porque hoje em dia também está a surgir muito a necessidade de se criar objetos, espetáculos como forma de subsistência por parte de uma geração de atores que estão a sair das escolas e que, para poderem ter trabalho, têm de se atirar à criação própria. E, por outro, também se interrogarem sobre as formas que escolhem. Tal como eu tenho as minhas referências, que são as referências, no fundo, que advêm da minha história, do meu percurso. Pronto, cada um vai tendo acesso ao que há. Aqui, Lisboa, Porto, quem vai lá fora, o pessoal que vai a Berlim, a Avignon, a Londres, ao Fringe e tudo mais. Mas acho que é muito importante que as pessoas, por muito
por muito incontornável que seja a forma como as referências nos direcionam, é muito importante não correr só atrás de referências e realmente procurar aquilo que é mais forte que tudo isso. Não sei se temos de encontrar as respostas, mas acho que nos devemos interrogar sobre isso. Acho que isto não como algo que nos faça castrar esse ímpeto criador e de produção, mas que nos interroguemos e que façamos coisas que realmente não sejam só a continuação ou a repetição de moldes que já existem, mas ainda que possa ser só isso, que isso nos sirva para alcançarmos objetivos dentro de nós próprios, que não sejam só o ser bem-sucedido ou o continuar a ter trabalho, mas de projetarmos a nossa personalidade, os nossos ideais pessoais, sociais, políticos, artísticos. Esta missão, não é, do artista de pintar o mundo da forma que gostava de o ver. David, muito obrigado. Obrigado eu.